Então, a opção por tributar as altas rendas e as grandes fortunas é uma opção política. Ou seja, as altas rendas existem, as grandes fortunas existem. Aí nós vamos pensar, sim, mas aí nós vamos afugentar as grandes rendas e as grandes fortunas. Só se o cara é maluco. Para deixar de pagar 0,5%, ele abdica de ganhar 8,5%. Né? Então, o cara não pensa de ponto de vista econômico, pensa apenas do ponto de vista ideológico. Então, é importante que a gente tenha claro que é um país que remunera de forma muito amigável e benéfica e privilegiada a renda, pode cobrar imposto sobre fortuna, porque a fortuna não vai fugir, a fortuna não vai embora. Além disso, a maior parte do patrimônio, a metade da riqueza, são bens imóveis. Então, como é que o cara vai levar embora uma fazenda, um edifício, uma fábrica? Ninguém vai embora por causa disso. E só para dar um exemplo aqui, a Argentina implementou o imposto sobre grandes fortunas durante a pandemia. Mas foi um imposto negociado com a sociedade argentina e foi um imposto único. Na verdade, eles não implementaram um imposto para valer ano após ano. Foi para aquele ano. Deu resistência lá? Sim. O jornal Clarim, os empresários, todo mundo ameaçava que ia embora. Alguns foram embora e fugiram para o Uruguai, né? Transferiram suas contas. Mas a maior parte do patrimônio que está nas mãos dos grandes milionários argentinos não podem ser transferida. E os caras pagaram o imposto sobre grandes fortunas. Lá também pagaram. E vejam, foi bem na época que a Ford saiu do Brasil e foi para a Argentina. Quer dizer, a Ford fugiu do imposto sobre grandes fortunas? Não. Foi exatamente lá para o país que estava aplicando o imposto sobre grandes fortunas. Então, na verdade, existe um mito nesse negócio, é um terrorismo que se faz em cima desse negócio de que vira um tabu, né? Eu não posso cobrar tributo sobre riqueza porque os ricos vão embora e aí nós não temos mais geração de emprego. É o contrário. É o contrário. Quando a gente cobra tributos sobre riqueza, sobre altas rendas e sobre o grande patrimônio, a gente pode daí desonerar as rendas mais baixas. E quando a gente desonera a renda mais baixa, isso gera riqueza. Ou seja, cobrar tributos sobre os mais ricos acaba sendo bom para os mais ricos. Porque ativa a atividade econômica, né? Movimenta a economia e isso acaba gerando mais lucros de novo para os mais ricos. Claro que esse é a armadilha do capital, né? Fazer com que todo mundo trabalhe, todo mundo consuma para gerar mais lucro. Mas aí eu tenho que ter o Estado fazendo esse equilíbrio, vai tirando lá de cima e distribuindo aqui para baixo. E aí movimenta essa roda, fazendo com que essa roda funcione. Claro que se a gente for pensar, como o deputado falou, isso é uma ideia socialista, daí eu disse para ele, olha, se essa é uma ideia socialista, então os Estados Unidos é um país socialista, porque os Estados Unidos cobra tributos, né, e aí pegando um gancho no que tu falaste, no imposto sobre herança, Estados Unidos cobra 40% de imposto sobre herança. Isso é socialismo? Né? Claro que não é socialismo. Né? Cobrar tributos sobre fortunas concentradas, sobre riqueza não circulante, é uma medida capitalista. Né? Se fosse socialista, seria pegar esse dinheiro e jogar para a sociedade na forma de políticas públicas. O caráter socialista não está na cobrança de tributo. O caráter mais socialista, de Estado social, está no gasto público. Então, vamos pensar aqui sobre o imposto sobre heranças. O Brasil é um dos países que cobra menos imposto sobre heranças no mundo. Nós temos uma legislação que estabelece uma alíquota máxima de 8%. Mas a média cobrada no Brasil é um imposto estadual. O imposto sobre herança é um imposto dos estados da federação. Ele é sobre herança e doações. ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. ITCMD. Uma resolução do Senado estabelece a alíquota máxima. Nós temos uma resolução do Senado que estabeleceu uma alíquota máxima de 8%. No mundo, a média do imposto sobre herança e doações é em torno de 35%. É a média do mundo. Alguns países têm imposto sobre heranças de mais de 60% e outros países têm imposto sobre herança de 20%, 30%, mas na média é 35%. O imposto sobre herança nos países mais ricos é um imposto progressivo.
Quer dizer o seguinte, as pequenas heranças não pagam imposto. As médias heranças pagam alíquotas normais. E as grandes heranças, estas sim, pagam alíquotas marginais maiores. Por que isso é importante? Isto é uma medida tipicamente capitalista, no sentido de dizer o seguinte, eu não vou estimular o ócio. O capitalismo não vive da preguiça, ele vive do trabalho. Então, até mesmo do investidor, né? O investidor investir o seu dinheiro para gerar mais riqueza. E a herança, ela promove o ócio intergeracional de pessoas que conseguem passar a vida inteira sem fazer um investimento produtivo ou sem trabalhar um único dia da vida porque vive de heranças. Então, desestimular a acumulação intergeracional é uma medida muito intensa em países que querem desenvolver atividades econômicas, promover o desenvolvimento econômico. É para isso que eles tributam as altas rendas e as grandes heranças. E no Brasil, nós escolhemos um modelo de sermos, né, um paraíso fiscal, né, para as heranças, um paraíso fiscal para a concentração de renda e patrimônio, e é por isso que nós somos o segundo país, como tu mesmo disseste, né, com maior concentração de riqueza no topo da pirâmide. No 1% mais rico, nós somos o segundo país, a gente perde apenas para o Catar. Quando a gente trabalha com a ideia de desigualdade geral na sociedade, nós somos o sétimo país mais desigual do planeta.